Olá, estamos começando mais um Agropauta Técnica Pecuária aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect do YouTube, vem trazendo para vocês diversas informações, entrevistas, debates, lives, cultura e entretenimento para vocês. A gente hoje está falando de técnica, o Técnica Pecuária que traz quinzenalmente sempre uma informação da área pecuária, seja bovinos de corte, de leite, de equinocultura, ovinocultura, suínos, também aves, piscicultura, sempre vai estar aqui na cada quinzena com vocês. Hoje o assunto vai ser sobre equinocultura e a gente vai conversar de imediato com o médico veterinário, técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Felipe Maciel. Felipe, prazer te ter aqui conosco. Boa noite, Nestor. Boa noite a todos. Sempre um prazer aí poder estar em contato contigo, falar sobre cavalo, falar sobre um importante segmento aí do nosso meio, do agronegócio, e o cavalo, mais especificamente o cavalo crioulo, que é a minha área de atuação. Eu que sou médico veterinário, como bem comentou, e atuo na raça crioulo há praticamente 11 anos já, como inspetor técnico credenciado, e também atuando aí como jurado e em várias exposições morfológicas e também em etapas do freio de ouro. Bom, temos aí então bastante assunto para falar, né, Felipe? E hoje especificamente o nosso assunto aqui é esse preparo do cavalo para as provas funcionais, especialmente no cavalo crioulo, onde a gente vê o quão importante elas são para a formação da seleção da raça, em especial no freio de ouro, né, que é uma das três provas pilares aí da seleção do cavalo. Mas, inicialmente, eu te pergunto como é que se faz essa formação desse cavalo lá no primeiro passo dentro da porteira? Na verdade, o planejamento para uma campanha de um animal já começa desde o acasalamento, né? A gente tem aí diversas linhagens dentro da raça crioula e o criador já direciona cada criatório, enfim, cada criação tem suas diretrizes, e muitos já direcionam lá nos acasalamentos, já pensando em futuros campeões, futuros animais que venham aí a participar, principalmente do freio de ouro, como tu bem comentou. O freio de ouro, não tenho dúvida, que é a maior prova de seleção da raça crioula, né? Ela engloba aí tanto morfologia como também vários aspectos, vários quesitos funcionais que um cavalo de sela tem que ter, e eu não tenho, sempre costumo dizer que o freio de ouro talvez seja a maior prova de seleção, ou a prova mais completa de seleção de uma raça equina. Então, o planejamento já começa desde lá do acasalamento, se direciona já para algumas linhagens que a gente, pela experiência e pelo tempo de criação e tempo de seleção que tem a raça, a gente já sabe que as linhagens que têm, vamos dizer, maior probabilidade de sucesso nas pistas, e a gente direciona desde o início, e depois, claro, todo um trabalho de base. Eu acho que não é um cavalo não se constrói, não se faz de uma hora para outra. Eu acho que tem vários passos importantes desde lá da criação. A gente trabalha aí com 3 pilares dentro das criações, que é genética, ambiente, né? E também acho que é fundamental hoje em dia ter também uma mão de obra muito qualificada e que consiga tirar tudo que o animal, todo o potencial que um animal pode ter genotipicamente e fenotipicamente. Acho que é de fundamental importância aí a mão de obra, e a gente pode aí, num manejo errado, a gente pode causar traumas em algum animal, ou até mesmo perder algum animal que tenha qualidade para desempenhar as nossas provas. A gente pode perder devido a algum mau manejo, né? Então, depois disso, a gente já trabalha, falando especificamente em freio de ouro, já tem a parte de doma, que é fundamental também, e todo o processo aí de
de construir aí um animal até que ele chegue nas pistas. É um trabalho longo, eu costumo dizer que a criação de equinos é uma atividade muito demorada, né? A gente trabalha aí dentro dos animais domésticos, a própria gestação da égua dentro dos animais domésticos que a gente trabalha já é a gestação mais longa, ou seja, até nisso é mais demorado, né? Depois a gente passa por todo um processo de formação até os 2 anos e meio, 3 anos, quando vai se domar um animal, todos de 2 anos e meio, até a gente descobrir as verdadeiras qualidades para depois entrar em num processo de treinamento, enfim. Então é muito demorado para a gente saber se um animal vai ter condições ou não. Claro que a gente já tem, pela experiência e pela quantidade de provas que tem, já de anos de seleção, a gente já tem uma ideia de que genética, de que linhagens pode agregar cada característica. Mas é por aí, mais ou menos por aí, que se começa a construir um campeão, desde lá do acasalamento até toda a parte de manejo, de formação, até chegar nas pistas. Você falaste da questão da genética, né? O quanto a gente vê que, inclusive nas comercializações, o quanto se destaca o currículo de pais, de avós, muitas vezes, de animais pela genética para a escolha, né? Isso é um fator que acaba levando uma grande vantagem também nessa escolha. Certamente, né? A gente tem aí, claro que a gente procura trabalhar com uma seleção integral, né? Como a parte morfológica e a parte funcional também. Só que, obviamente, a gente sabe que algumas linhagens dão mais alguns movimentos laterais, por exemplo, que são importantes na nossa prova. Outras linhagens te dão um pouco mais de amplitude de andadura, por exemplo, outra característica importante dentro da funcionalidade. Outras linhagens te dão um pouco mais de explosão, mas te tiram um pouco de temperamento, então a gente tem que saber dosar esse tipo de coisa. E certamente hoje, com os meios que a gente tem, hoje em dia o acesso à informação é praticamente instantâneo. Hoje eu estava aqui acompanhando a credenciadora de esteio, tenho instantâneas notas no aplicativo da associação, então a gente tem hoje muito mais recurso do que se tinha antigamente, né? Antigamente a gente tinha um jornal da associação que saía uma vez por mês, que aí a gente ia conhecer os animais que estavam desempenhando boas provas. Então, hoje a gente tem praticamente que instantâneo, a gente consegue acompanhar todas as provas transmitidas, praticamente todas transmitidas por YouTube ou outras mídias digitais que a associação trabalha. Então, a gente consegue ter acesso instantâneo à informação, a gente tem condições de saber e de avaliar as provas quase que em loco, né? Então, a gente tem como saber quais linhagens estão andando melhor, estão desempenhando melhor nossas provas para poder trazer para dentro das criações. Pois é, outra questão ali que falaste também, a importância do manejo, do treinamento, né? O que de repente um erro pode causar um estrago num trabalho de longo prazo. E isso também é importante, né? O técnico da associação está acompanhando junto, está participando junto, justamente para que possa dar a melhor orientação, inclusive aquelas que são os requisitos básicos que a própria associação preconiza, né? Eu acho assim, a gente não tem uma receita de bolo, por exemplo, para realizar um desmame. Qual seria o desmame ideal? Qual seria o jeito melhor de se iniciar um cavalo? Eu acho que não tem receita de bolo, acho que tem várias opções que se tem de manejo diferentes que são adequadas e depende da propriedade onde está, né? Tem propriedades que conseguem fazer de uma forma e outras que não conseguem por quantidade de mão de obra, por quantidade de animais. Às vezes tem que fazer um desmame por lotes, que a gente diz, porque não tem condições em amanunciar por lotes. Tem propriedades que eu conheço já menores que conseguem praticamente amanunciar os potros desde os primeiros dias de vida, então varia muito, né? E não tem uma receita de bolo. Eu acho que tem sim várias opções e várias estratégias de manejo que são adequadas, né? Mas fundamentalmente eu costumo dizer que tem entre todas as opções, entre todos os tipos de manejo,
tem uma característica fundamental que o pessoal tem que ter, o pessoal que lida diretamente com os animais jovens tem que ter, que é paciência e calma, né? Tem que ter jeito e calma, porque um animal pode ser um pouco mais difícil de saída, outros mais fáceis, são diferentes, tem que ter também sensibilidade de identificar quais animais eu preciso perder mais tempo, me dedicar mais, enfim, acho que é por aí a coisa. Bom, outra questão importante também, né, quando a gente chega ali no pré-pista, né, antes da entrada dos animais para a prova, especialmente ali no freio de ouro, né, o cuidado que se tem, se implantou, né, ultimamente um vet check muito importante, muito criterioso também, e esse cuidado com essa sanidade para que chegue naquele momento máximo é também fundamental, né? Com certeza, né? Se evoluíram muitos dos processos, né? Eu acho que a prova do freio de ouro, falando especificamente, não só o freio de ouro, mas também outras provas, são provas seletivas, como a gente fala, né? Ou seja, a gente tem que dar uma condição praticamente igual a todos os animais, de sanidade, enfim. E hoje em dia, muito mais importante ainda também a parte de bem-estar animal, né? A gente via, a gente não tem por que deixar de falar, a gente via algumas situações, por exemplo, de sangramento, de corte de espora, enfim, ou até mesmo de animais com algum grau de claudicação, hoje em dia não se tolera mais, né? Hoje em dia não passa mais, um animal com algum grau de claudicação não passa mais no vet check, e aí já fazem alguns anos que a gente tem o sangue zero como uma das diretrizes do nosso regulamento. A gente não permite mais animais que apresentam algum tipo de sangramento, os animais são automaticamente, assim que identificados pelo trio de jurados, são eliminados, né? Ou seja, a gente preservando também a integridade, a sanidade dos nossos animais. Acho que é fundamental isso. É um caminho sem volta, né? A gente trabalha aí há alguns anos, a gente pode dizer que o nosso manejo, o nosso trato com os animais evoluiu muito, essa parte de bem-estar animal realmente evoluiu muito, e os nossos treinadores hoje são muito profissionais, né? A gente tem uma cadeia produtiva do cavalo crioulo que é muito profissional em todas as pontas, né? Tanto a parte de treinamento e a parte de veterinários realmente tá muito profissional, e eu acho que isso também faz com que a nossa prova, nosso cavalo evolua ano a ano. É importante, fundamental isso, né? Porque se a gente está falando de investimentos longos, investimentos grandes, mais que justo buscar justamente essa excelência, essa qualidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que essas provas hoje em dia são bastante onerosas, né? Tem um custo alto, e a gente está falando de animais que ao vencerem uma prova como o freio de ouro se supervalorizam, né? E são animais expoentes dentro da raça que podem passar a ser um dos pilares genéticos das próximas gerações, né? Então a gente tem que sim preservar esses animais, a saúde desses animais, e também dar um caráter que todos eles se disputem a prova em condições iguais, ou praticamente iguais, né? A gente trabalhando aí com antidoping, com algumas substâncias, alguns medicamentos que são permitidos e alguns outros proibidos, a gente consegue dar aí quase que condições iguais aos nossos competidores, aos nossos cavalos. Então, a gente elimina o fator dessa variação individual de tratamento e trata eles como sendo uma prova de seleção, se trata todos os animais num nível muito parecido. Bom, Felipe, a gente também tem uma questão aí que são várias provas funcionais, várias modalidades, né, que a associação promove, tem desde criolaço, team penning, hash sorting, outras tantas provas que se tem, que participa o cavalo crioulo, outras também até às vezes não oficiais, que também o cavalo crioulo está sendo utilizado. O quanto se tem de diferença de um cavalo funcional entre um cavalo de freio de ouro,
ou um cavalo de outras modalidades, ou esse cavalo está apto a qualquer uma dessas modalidades? A nossa prova de seleção máxima, vamos dizer, é o freio de ouro, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente selecionando animais para o freio de ouro, a gente acaba selecionando animais para todas as raças. Como eu comentei, eu acredito que o freio de ouro seja a prova mais completa, porque a gente seleciona vários movimentos funcionais de amplitude, de movimento, e principalmente de temperamento para os nossos animais, que os tornam aptos a correrem várias provas, ou seja, tu selecionando para o freio de ouro, tu também está selecionando para essas outras provas, né? Eu acho que a gente vem crescendo muito em algumas modalidades. Eu acho que tem modalidades como a paleteada. O criolaço já é uma realidade, é a prova que mais tem a participação de cavalos crioulos já há vários anos. Claro, a gente vem de 2 anos atípicos, né, com a pandemia do Covid, mas em anos anteriores a gente via aí a participação de mais ou menos 10 mil cavalos crioulos nos criolaços, né? Então, é muito grande a participação do cavalo crioulo dentro dessa modalidade, mas tem várias outras modalidades que também vêm crescendo muito, né? A paleteada é uma prova que vem crescendo muito nos últimos anos, a camperiada também já está uma prova consolidada, e agora de alguns anos para cá a prova do freio do proprietário, essa sim vem crescendo muito, e eu sempre acreditei que essas provas onde o proprietário, onde o usuário participa, ele utiliza, ou seja, ele investe no animal, mas que ele tem um retorno pessoal, ou ele mesmo competindo, não interessa a colocação que fique, ele tendo esse retorno, ele tendo essa participação na prova, ele vai seguir, né, a correr a prova, mesmo com um nível de investimento maior ou menor, ele vai seguir correndo, porque o prazer, essa parte da competição traz à tona, né, essa característica enfim, de estar junto com o cavalo, de estar participando, de estar competindo. Então, eu acho que as provas onde os proprietários participam, todas elas estão tendo crescimento, né? E o freio de ouro, a morfologia mesmo, são provas, modalidades já comprovadas dentro da raça, né, que todos os anos agora a gente vê mesmo nos últimos preparativos, aí, as inscrições da prévia para a morfologia da Expo Inter. A associação abriu duas datas de prévias, né, uma no início de julho, no segundo final de semana de julho, se não me engano, e a outra no terceiro final de semana de julho, e já estão praticamente esgotadas as inscrições, e talvez, já vi um comunicado hoje, que talvez se abra uma terceira data, ou seja, mesmo num ano completamente atípico de pandemia, enfim, sem presença de público, a gente vai ter a participação certamente eu acredito que em torno de 500 animais na prévia da morfologia da Expo Inter. E fora também essas provas do freio de ouro, que já estamos retomando, aí, estamos quase iniciando o ciclo das classificatórias, e agora nessas últimas credenciadores que ocorreram, que estão ocorrendo, na verdade, uma grande participação acho que uma credenciadora, se não me engano, deu 44 animais inscritos, né? Então, é grande, sim, a participação, mesmo num ano completamente atípico. Bom, tudo isso mostrando a força que o cavalo crioulo tem, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Eu falava justamente dessas provas, do crescimento do criolaço, que é muito grande, especialmente no centro do Brasil. Lembrei também aqui da prova de rédeas, que o cavalo crioulo também vem cada vez expandindo mais e batendo taco a taco com animais que historicamente eram favoritos, e o cavalo crioulo vem crescendo e despontando também nessa categoria das rédeas, né? A prova de rédeas é uma prova que na nossa raça é uma prova extremamente jovem, né? Talvez aí em torno de 20 anos, nem isso, talvez. Mas é nessa volta aí, a participação do crioulo nas provas de rédeas é mais ou menos 20 anos, com um número muito menor de animais, quando comparados às outras raças, principalmente ao quarto de milha, que é a raça chefe, vamos dizer, aí nessa modalidade,
nós com uma participação muito menor, com muito menos animais, nós temos uma participação bastante expressiva aí nas provas a nível nacional e, para que não dizer, até internacional, né? Mas nacionalmente aí já fazem alguns anos que o cavalo o crioulo vem se qualificando e ranqueando junto aos melhores cavalos quarto de milhas do cenário nacional. Então, é uma prova realmente importante e, mais uma vez, mostrando aí que a prova do freio de ouro, como ferramenta de seleção, ela seleciona, assim, um cavalo de sela bastante completo. Bom, Felipe, a gente está chegando ao final aqui. Eu quero, então, deixar aqui como última pergunta uma dica que queira deixar aí para quem está nos assistindo, de uma dica final aí sobre como as melhores práticas, boas recomendações em relação ao cavalo funcional. Isso é muito, muito relativo, né, Sorrenti? Eu acho que, como dica, assim, talvez procurar se assessorar com pessoas que têm mais, vamos dizer, know-how no negócio, né? Nós temos um grupo aí de praticamente 30 profissionais, inspetores técnicos credenciados da associação, que podem aí tirar qualquer dúvida dos criadores e ajudar os criadores a chegar no seu objetivo, principalmente em termos de acasalamento, para chegar nessas competições. A gente tem um quadro técnico bastante qualificado. A associação sempre se preocupou muito nessa parte do inspetor técnico, ele não ser só essa parte burocrática, né, de papel, enfim, de registro, mas também de ele ser um elo entre a associação e o criador no dia a dia, e fundamentalmente da gente fazer um trabalho de extensão. Isso eu acho que é importante, né? E assim, criar cavalo não é uma atividade fácil, né? A gente compete aí com outras atividades, economicamente falando, né? A gente vive um panorama aí de supervalorização aí dos nossos grãos, da super safra desse ano, o gado valendo bastante, enfim, a gente sabe que algumas criações têm diminuído o número de animais, principalmente porque as outras culturas vêm crescendo, né? E obviamente que as propriedades rurais precisam dar retorno, e a gente sabe que o cavalo é uma atividade que demora um pouco, como eu comentei antes, já demora a te dar algum retorno. Mas acho que a gente investindo em qualidade e fazendo o trabalho de forma correta, eu acho que a grande maioria dos criadores começam no cavalo pela satisfação pessoal. E eu acho que isso aí, com certeza, a gente consegue de uma maneira muito fácil, se traçando o objetivo, trabalhando com acasalamento, com manejo correto, enfim, a gente consegue chegar no objetivo de cada criação. Acho que é mais ou menos por aí. Felipe, quero agradecer desde já a tua disponibilidade, tua atenção de estar aqui com a gente, trazendo essas valiosas e importantes informações sobre a questão aí da criação de cavalos, especialmente no tema de hoje, que é o cavalo funcional. Muito obrigado aqui pela tua participação. Eu que agradeço, Nestor, estou sempre à disposição, e demorei um pouco essa semana, como te comentei, já ando na estrada, mas acho que assim, sempre quando precisar, estou sempre à disposição, e sempre é um prazer conversar contigo e conversar sobre o cavalo crioulo, que é a raça que eu trabalho, e que não me custa nada falar de cavalo. A gente sempre gosta de trocar ideia e de aprender, de falar sobre o cavalo crioulo. Obrigadão, Felipe. E a gente vai encerrando o Agropauta Técnica Pecuária por aqui. Lembrando a você que chegou até aqui, aproveite e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações se quer receber as novidades, curta, compartilhe, deixa o like, isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais para vocês muito conteúdo. E também aproveita e nos segue nas demais redes sociais, onde tem muita notícia e informação. Então tá, nós vamos ficando por aqui, a gente volta em uma próxima oportunidade com vocês, com mais informações sobre pecuária. Até mais!